Parece que foi ontem, mas há 50 anos nós testemunhamos nesta cidade de Espírito Santo do Pinhal a fama de santidade, a reputação heróica do nosso querido servo de Deus, o Padre Mateus. Estamos caminhando para a celebração dos 50 anos da sua Páscoa. O Padre Mateus é uma referência na cidade de Pinhal e na redondeza. Ele foi referência por onde ele passou, um homem que passou pelo mundo fazendo o bem. Padre Mateus de Pinhal é conhecido pela sua proximidade às famílias, às pessoas. Um homem cheio de Deus que levava a transparência desse amor em cada situação que encontrava. Se fazia próximo, presente, com uma palavra, com um gesto, com uma atitude capaz de despertar na pessoa o que ela tinha de melhor. Por isso sua fama, por isso tantas graças atribuídas à sua intercessão. É um homem de Deus, é um homem que viveu toda a sua vida a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. E a minha convivência com o Padre Mateus começou assim que eles chegaram. Eu devia ter por volta de 11 anos. E foi uma convivência assim, maravilhosa, um aprendizado. Mas particularmente a minha convivência foi assim, mais de diretor espiritual. Ele marcava comigo e ia confessar. Ter uma direção espiritual, eu nem sabia que era direção espiritual, né? E nós andávamos por tudo, vamos confessar, vamos andar. E andava, ele cantava, sabe? E falava, a vida tem que ser assim. Me deu a direção para toda a minha vida, para o resto da minha vida, né? Convivi com ele até ele falecer, né? A atuação dele hoje era essa, era de fazer a gente ver o problema, viver o problema e confiar que a solução vai chegar. De um jeito ou de outro, vai chegar. Deus não vai te negar nada, né? E mais recentemente, aconteceu algo muito sério lá em casa e minha filha, a gente descobriu, ela já estava com 40 e poucos anos, 2 filhas, e passando mal, ela passava muito mal, desmaiava, ninguém sabia o que era. Foi pro hospital, daí era um problema no coração, como eu, né? Mas o dela era mais grave. Então ela tinha que fazer uma oração. E quando foi no dia em Campinas para fazer a oração, foi em março, o médico, ficamos lá, coisa de 15 minutos o médico falou, e nada, 2 horas nada. E o médico veio, me chamou e falou, né, olha, não tem como eu passar o catéter, porque por catéter ela tá toda entupida quase. Ela tem trombose por tudo quanto é canto, porque ela já tinha essa tendência, mas a gente achava que era coisa que tinha passado. Viemos embora, cheguei em casa e falei, Padre Mateus, né? E vinha aí no túmulo, né? Sabia que se falasse lá era a mesma coisa, mas eu vim aqui. No túmulo, tudo, e ela foi fazer os exames, não foi possível fazer o exame. E daí o médico, daí aqui em Pinhal mesmo, um outro médico examinou e falou, não, vai dar, nós vamos fazer a operação, vai dar para fazer sim. E descobriu um jeito. E voltamos para Campinas, marcou o dia da fazer o processamento. Só que a hora que o médico ligou e falou, liga o dia. Marcou no dia que o Padre Mateus tinha falecido. Vou fazer no dia 15 de abril. Falei, vai ser tranquilo. Né? Falei, vai ser tranquilo. Falei, Mariana, marcou dia 15 de abril, é dia do Mateus. O médico chamou, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Cheguei lá e falou assim, olha, foi perfeito, passou, desentupi, fiz todo o procedimento. Eu falei, eu sabia. Né? Padre Mateus. Então, esse é super recente, isso aconteceu em 2019, né? Super, então ele está sempre presente, sempre, assim, nunca me faltou, né? Na minha casa, com a minha família, né? Todos nós somos, assim, devotos mesmo, agora devoto, né? Tipo, antes nós éramos amigos, agora nós somos devotos mesmo. Do Padre Mateus, né?
porque sabemos que ele está sempre ali. Ele veio fazer o bem, né? Eu vi e falei pra minha mãe, olha o vô ali de terno, colete, relógio de ouro da porta da fábrica de macarrão. Todo mundo espantou. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, durante uma semana o padre Mateus foi visitá-lo. Todo dia visitar, e ele de repente saiu à rua novamente e perdoou os filhos. Voltou a conversar com os filhos, voltou a almoçar na mesa da sala de jantar, voltou a conversar e ficou um homem brincalhão, que há pouco tempo depois morre de câncer. Então eu entendo isso como uma intercessão do Padre Mateus. Em 61 comecei um relacionamento, um namoro com foi meu marido falecido. E nesse meio conheci o Padre Mateus, porque ele era muito religioso, tinha sido assim uma pessoa de seminário. Casei em 62, fui morar numa fazenda e ele ia nessa fazenda uma vez por mês celebrar uma missa, o Padre Mateus. Ele era de uma humildade tão grande que, e na época a gente também, apesar de morar numa fazenda, não éramos os donos. Então a gente vivia assim, também meio pesado em grana, né? E o Padre Mateus saía daqui de Pinhal de ônibus, a gente pegava ele num ponto e levava para a fazenda para ele celebrar. Então foi essa convivência assim de muitos anos com ele, viu? Foi um amigo da gente, ele não foi um padre, um sacerdote, ele foi um amigo da gente. Quando chegava na fazenda, que ele ia sair, descia do jipe para ir na igrejinha, era daqui, acho que uns 100 metros, 80, 100 metros distante da casa, na capelinha. Então eu encontrava um animalzinho assim, ô irmãozinho, sai do caminho que nós estamos passando, viu? Com licença, ô irmãozinho, sai. Isso aí chamava tanta atenção da gente que ele era uma doçura, viu? Leal com todo mundo, muito honesto, um filho de Deus boníssimo, tinha uma fé, um amor, transmitia aquilo no olhar dele. É o que eu estou dizendo, que eu sempre comento, que a gente tem o Espírito Santo, que é o nosso patrono, né? E tem o Padre Mateus, que eu acredito que pelo que ele amou a cidade, ele atua muito assim em generosidade e misericórdia da cidade. Eu me lembro muito bem do quanto o Padre Mateus nos ajudava, o quanto ele contribuía para que nós evoluíssemos dentro da fé cristã. Eu acho que isso mudou a minha vida para sempre. Padre Mateus, com aquele sorriso dele, com aquele jeito todo peculiar, ele vinha, ele sentava, ele conversava, ele nos dava ânimo. E só o dia que eu aprendi a origem da palavra ânimo, eu entendi o que é ânimo. Ânimo é alma. E o Padre Mateus nos dava alma. Mais do que bênção, mais do que tudo que ele fazia como sacerdote, ele desenvolveu a nossa alma. E uma alma para o Senhor, para Jesus. Então, o que eu posso falar do Padre Mateus? Um instrutor, um guia, uma luz. Ele fazia com que nós, jovens, refletíssemos no que nós teríamos que dar a Deus como resposta de tudo que Ele nos dava. O
Padre Mateus foi para nós um condutor. E o Padre Mateus, na nossa vida, era um amigo da família. E é assim que eu aprendi a conhecê-lo. E nesse tempo então, eu ia todo domingo à missa das 8h30 da manhã e tinha um carinho muito grande, eu tinha necessidade de chegar sempre perto dele. Onde ele estivesse, tinha necessidade de chegar perto, né? Não entendia muita coisa, mas era um grande amigo. E o tempo se passou, em 73, Padre Mateus faleceu, abril de 73, né? E Padre Mateus se foi, tudo muito rápido. E aquele dia foi muito marcante, porque eu tinha 11 anos, 12, e eu chorei muito. Nunca saiu da minha cabeça a música que eles escreveram para ele, que cantaram para ele aquele dia. E era muito inexplicável o choro, a perda. Eu sabia que ele era meu amigo, mas era mais amigo da minha família. Pelo menos a cada 15 dias a gente vinha para cá. E isso foi logo depois, porque ele morreu em abril, meu irmão primeiro foi em setembro do mesmo ano. E logo depois a gente já começou a vir para cá. E ela teve essa devoção, assim, minha mãe faleceu, vai fazer 13 anos. É como se fosse ontem. Mas ela sempre teve esse carinho especial de vir aqui agradecer ao amigo dela, é assim que ela se referia. É isso, eu tenho o maior orgulho de ser quem sou, ter sido filha, neta desta família. E mais do que isso, é falar que o Padre Mateus fez parte de tudo isso e continua fazendo. Hoje tem... Eu, a Tirene, a gente é muito grata, porque nós experimentamos, pudemos sentir realmente. E quando a minha mãe dizia que tinha que vir para cá, era com alegria, né? Porque ela tinha que vir para agradecer, ela nunca vinha para pedir, ela vinha para agradecer. Eu tenho que ir agradecer, Então a gente ficava, é dia de agradecer, para vir para cá, né? E vinha com muita alegria. A vida dos santos, Santa Rita, São Francisco, todos os santos, São João, todos os que passaram, são santos, mas são santos porque tiveram uma vida difícil, né? Tiveram uma vida que teve que ser na fé, né? Na fé de Cristo. E poder ver, olhar para trás, Padre Mateus, um ser humano como nós, mas uma pessoa carinhosa, caridosa, de alma muito iluminada, que fez o bem. É de uma intensidade que é difícil até para eu poder relatar. O Padre Mateus me ajudou imensamente em toda a minha parte religiosa. Eu trabalhei também no seminário, dei aulas também no seminário, lembro-me também muito do irmão Barbudo, do irmão Estevão, que também foi amigo. Mas a figura do Padre Mateus foi uma figura inesquecível. Quem partilhou um conhecimento com o Padre Mateus, nunca mais ele pode se esquecer. Ele foi, aqui em Pinhal, uma pessoa marcante, uma pessoa que socorreu muitos e muitos, principalmente aqueles pobres, aqueles desvalidos, aqueles que precisavam realmente do seu apoio. Simples, de uma simplicidade marcante, ele tinha uma profundidade de pensamento muito grande e uma religiosidade maior ainda. Foi um amigo incondicional do povo, principalmente do povo pobre. O Padre Mateus ia a todas as casas,
dava banho em quem precisava, tinha a sua palavra amiga para levantar o ânimo daqueles que estavam doentes. Andava o dia todo pela cidade, mas eu me lembro imensamente de uma frase que um dia ele me falou. Frase de uma profundidade que a gente tem que realmente pensar muito nela. Um dia ele me disse assim: Ana Maria, o olhar do homem é possante, pois ele leva consigo a alma. Quando esta é habitada por Deus, o olhar do homem é capaz de dar Deus aos homens. Eu nunca mais me esqueci. E naquele minuto eu quis que a minha alma fosse habitada por Deus. O Padre Mateus marcava imensamente, ele marcava a nossa vida. Eu senti tanto quando o Padre Mateus morreu. É fácil e difícil. Falar do Padre Mateus é fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil poder mostrar a imensidade de religião, de caridade, de amor ao próximo que ele tinha. A minha gratidão por ele é imensa, imensa. Eu nunca poderei me esquecer do Padre Mateus. Felizes daqueles que o conheceram. Ele ficou eternamente marcado na cidade, no coração do pinhalense. Sou paroquiano da Igreja Matriz do Espírito Santo Pinhal, Divino Espírito Santo, e desde que inaugurou o seminário aqui, tive muitas amizades com todos os padres sessionistas. Tive muita amizade com o Padre Damião, que era novinho ainda. Trabalhei muito com o Padre Reinaldo. Ultimamente assumiu a paróquia em Padre Mateus. A partir daí nós nos conhecemos, trabalhamos juntos, ajudávamos nas missas. Em Santo Antônio de Jardim estava sem padre, então eu ia com ele lá na matriz de Santo Antônio e eles celebravam a missa lá às 18 horas da tarde. E falando do Padre Mateus, era muito humilde, trabalhador. O Padre Mateus ele visitava os bairros, as vilas mais carentes, principalmente que eu tenho conhecimento da Vila Palmeiras, que tinha muitas pessoas idosas, doentes. Então ele tinha esse contato com as pessoas, fazia confissões, levava comunhão, Eucaristia, e posterior disso ele encaminhava para os vicentinos, né, as pessoas que mais precisavam, para os vicentinos levar cesta básica, encaminhar eles nos médicos, comprava remédio para eles. Então esse era o trabalho dele, muito carismático, muito humilde. Ele usava um chapéu grande de palha, porque o calor aqui é muito grande, né? Então a característica dele, caminhando nas ruas, o cumprimento dele era assim: muito bem, muito bem. Isso todo mundo já encontrar com ele, já falava primeiro: muito bem, padre, muito bem. Então era assim o tratamento que dava para todas as pessoas, recebia todo mundo no caso paroquial, sem pressa, na zona rural também, fazia muitas celebrações, né? No dia da véspera de falecer, nós trabalhamos juntos. Depois, no outro dia, domingo de Ramos, eu ligo o rádio, que eu gosto de ouvir música sertaneja, e está tocando a música da Ave Maria, né? Daí que eu soube que tinha falecido no domingo de Ramos. Foi uma perda muito grande, né, para a cidade. Toda a cidade sentiu muito. O enterro dele, o enterro do seminário, foi muito grande e ficou sem reconhecimento do povo. Então, eu acho que ele já é santo, merece já o início de toda a formalidade, chega ao final que seja reconhecido como uma santidade. Eu tenho que me emocionar, porque de uma certa pessoa, um padre,
que esse fez a felicidade de todo mundo. Como ser humano, eu acho que é difícil, não é impossível, é difícil de encontrar outro ser igual. Era muito humano, não tinha diferença. Ele ia na casa de todos os seres. Se falasse para ele comer uma comida normal, uma comida chique, ele ia do mesmo jeito. Ele ajudava a dar banho, ele ajudava a fazer barba, ajudava a cortar cabelo. As crianças eram tratadas como um ser humano. Todos eles passavam a mão na cabeça e falavam a palavra dele, Filho de Deus. Ele foi comigo na casa do meu avô e falava, seu José, eu quero conhecer a fazenda do senhor um dia. Aí nós fomos lá no bairro dos Elias lá, que era do meu bisavô. Era 286 alqueires de terra. Era uma super uma fazenda. Quando nós chegamos lá, juntou todo mundo da região inteira e rezou um terço lá. Foi uma festa. A surpresa desagradável detonou. No dia, eu não estou recordando o dia, que foi um domingo de Ramos, a hora que eu tinha uma notícia que ele tinha falecido. Parou. Parecia que faltava ar da cidade. No outro dia foi o sepultamento dele. Saiu da igreja do Largo São João, desceu a rua até na terceira rua, virou, passou em frente àquela venda dos Bianchi e desceu e veio para cá, para o seminário. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Mas tem uma coisa, não era só Pinhalense, era a região inteira. Esse foi o Padre Mateus por mim. Um homem simples, que o ser humano para ele foi a coisa mais perfeita que Deus fez para ele. Meu primeiro contato com o Padre Mateus ocorreu no dia 15 de agosto do mesmo ano, de 1965, onde os meus tios que moravam em São Paulo vieram até Espírito Santo do Pinhal para me batizar. Que o Padre Mateus falava que o batismo é como se fosse uma data de aniversário e que as pessoas deveriam comemorar também essa data. Então a gente guarda isso com muito carinho e na época também era utilizado uma argola que trazia junto um lenço de linho, que o lenço infelizmente eu não tenho mais, foi perdido, e que tem o meu nome, que o Padre Mateus benzeu e depois, posteriormente ficou guardado com a gente, que eu guardo com muito carinho no altar meu lá de casa. Então são boas recordações da época do Padre Mateus, um homem que a gente sempre teve como santo, uma pessoa que frequentava a casa de todos, dos mais pobres, dos mais humildes, sempre levando uma boa palavra, sempre ajudando as pessoas. Ele funcionava mais ou menos como um psiquiatra, um terapeuta das pessoas, onde ele sempre, com aquela palavra dele de fé, animava as pessoas, dava um impulso para a vida. Eu me lembro da morte dele, que foi um fato assim impressionante. Foi uma coisa que marcou bastante a cidade de Pinhal. A cidade realmente parou. Eu até me emociono. O comércio fechou e todo mundo queria dar um adeus para o Padre Mateus. E a igreja lotada, muita gente chorando, muita gente de fora. E naquele tempo não existia nem o asfalto para chegar aqui no seminário, década de 70. E veio o povo, quis trazer o caixão na mão, não veio nenhum carro, então foi um cortejo que demorou bastante, todo mundo queria pegar no caixão. E após isso, os carros seguindo, num clima muito triste, foi muito precoce, né, essa morte, e emocionou todo mundo. E depois que aconteceu o sepultamento, ninguém ia embora. E ficava todo mundo ali, e chorando, e rezando.
E isso foi até bem de tarde. Isso me marcou muito também. O Padre Mateus está no nosso coração e vai ser beatificado, porque um verdadeiro homem do bem, que só trabalhou para a felicidade e bem-estar de todo mundo. O Padre Mateus, ele falava a linguagem do povo, né? Ele estava presente, né? Porque para se falar com os outros padres tinha que ir na casa paroquial, o Padre Mateus não. Então o povo se aproximou, né, da igreja, quer dizer, a igreja não ficou mais aquele lugar específico para a celebração de missa, né, ou para os sacramentos, mas a igreja ficou assim, um espaço onde as pessoas podiam chegar, se sentir à vontade, conversar com ele, receber um carinho, né, porque ele passava a mão na cabeça das pessoas, batia nas costas, e sempre perguntava alguma coisa, né? Antes da pessoa chegar, ele já falava alguma coisa, né? Ele perguntava, e como vai a vida? Ele sempre tinha uma palavrinha assim, que já demonstrava para a pessoa que chegava uma certa receptividade, né? É que naquele momento, né, o Concílio Vaticano II estava assim, né, movimentando bastante a igreja, né? E acho que esse clima, esse ambiente, né, de renovação, de proximidade da igreja, né, com o povo de Deus, acho que ele, assim, não sei se foi intencionalmente a partir daquilo que ele estava lendo, ou se isso era inerente a ele mesmo. Fosse inerente a ele, né? Porque, de repente, ele tinha, né, ele realizava muito daquilo que o Concílio Vaticano estava propondo naquele momento, de renovação da Igreja Católica. Teve até uma passagem interessante, um menino no seminário ficou doente, e o padre veio procurar a ambulância foi no Sandu, o Sandu falou, não podemos sair do município. E quem é o chefe do Sandu? É o doutor Alberto Barassaro, pai da Valéria. E ele foi lá, o padre nervosíssimo, sabe? Doutor Alberto, não tenho ordem para não sair. Ele pegou o Alberto por aqui, deu uma sacudida, porque o padre não era sopa não. Aí ele foi embora. Um mês depois, o meu sogro ficou muito mal. Ele foi no hospital, pediu desculpa, beijou meu sogro. Beijou, gostou. Você vê a atitude dele. Assim. O padre que nós conhecemos antigamente não ia dar bola nenhuma. Não, fez um pouquinho. Ele falou, pai, doutor, desculpe. Ela estava muito nervosa. O meu sogro falou, não dá dentro. Mas beijou, ele falou, desculpe. E essa é a passagem mais interessante que eu tenho dele. E depois, quando meu pai estava no hospital com câncer, que já estava mal, aí ele foi lá, encostou assim no rosto, beijou, meu pai pediu desculpa. Mas meu pai nunca nem tocou nesse assunto, porque era uma alma também, né, filho do Bebeto. Era muito bom. Então a troca começa assim. Assim disse o Senhor, aí é tudo meu, mas faço esta chamada por meu filho Mateus. A lua perdeu seu brilho, o sol empalideceu.
como a triste despedida do nosso Padre Mateus. As flores já sem perfume perderam seus encantos, todas entristecidas, cobertas de um grande pranto. As ruas ficaram vazias e a natureza tremeu com a despedida do nosso querido e amado Padre Mateus. Os anjos no céu reuniram em torno ao trono de Deus, para juntos festejarem a chegada do nosso querido e amado Padre Mateus. Com júbilo tudo vos dou, supre, Senhor, com tua luz e tua força a minha fraqueza. Com este lema de vida passou entre nós fazendo o bem o Padre Mateus de Pinhal, servo de Deus, missionário assuncionista holandês, que gastou suas energias no anúncio do reino aqui nestas terras pinhalenses, mas também em outras regiões do estado de São Paulo. O Padre Mateus passou por Jales, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Mogi Guaçu e outras pequenas cidades aqui nas imediações. Com o seu jeito simples, próximo, o Padre Mateus entrava em cada família anunciando o Evangelho. Parecia ter uma intuição profunda, uma intuição de onde necessitavam da sua presença, da sua ajuda bondosa. Por onde ele passou, todos testemunham que a bondade de Deus estava presente naquele homem. Sua alegria, sua disponibilidade, as palavras assertivas, uma presença discreta e serviçal, solícita, se fazia notar. Alguns relatos falam do servo de Deus ajudando a cuidar de doentes, ajudando até mesmo em fazer a higiene pessoal no interior dos lares. O Padre Mateus era um homem que tinha convicção profunda de servir unicamente a Deus. Nós estamos trabalhando para a sua causa de beatificação, em fase diocesana no momento, em perspectivas de passar à fase romana. Abrace esta causa, conheça melhor o Padre Mateus, colabore conosco nas iniciativas para que possamos tornar este homem mais conhecido e amado e, deste modo, ajudar também a Igreja a descobrir, na vivência da fé, no caminho que o Evangelho aponta, o seu percurso, o seu itinerário a fazer nestes tempos modernos. Que o Padre Mateus de Pinhal, o santo missionário holandês, assuncionista, possa interceder e velar por cada um de nós e por nossas famílias. Deus abençoe a você, a sua família, a todos aqueles e aquelas que já abraçaram esta causa. Semanalmente é celebrada a missa em memória do Padre Mateus de Pinhal na paróquia São João Batista, onde estão depositados os restos mortais do servo de Deus. Todo dia 15, nos reunimos no seminário Nossa Senhora da Assunção para que possamos expressar nossa devoção ao servo de Deus, que intercede junto ao Pai por nós e por nossas famílias. A FIAPAN é a Associação de Fiéis e Amigos do Padre Mateus de Pinhal, formada com a finalidade principal de divulgar a causa e angariar fundos necessários para que todo o processo de beatificação e canonização possa seguir o seu curso. A FIAPAN foi criada por ocasião da instituição do Tribunal da Causa. Era uma condição para a abertura do trabalho que tivéssemos uma associação para acompanhar todo o processo. A FIAPAN realizou uma estratégia criativa no contexto da pandemia ao lançar a campanha Unidos pela Beatificação do Padre Mateus, por meio da qual 100 famílias foram convidadas para que colaborassem com a doação mensal, tendo como objetivo a arrecadação de fundos para que fosse possível tornar a causa da beatificação da fase diocesana para a fase romana. Ao mesmo tempo, foram realizadas diversas outras iniciativas, como bazares em prol da beatificação e outras atividades em parcerias com grupos paroquiais que focam também no desejo de colaborar com a causa.
Merece destaque um grupo de oração que se reúne semanalmente em frente ao sarcófago onde estão depositados os restos mortais do Padre Mateus, para que possa rezar pela beatificação do servo de Deus. Mais 2 ações também merecem destaque. O trabalho bonito de um grupo que se organizou para visitar algumas famílias e entregar relíquias do Padre Mateus, e a produção de pães, bolos e doces, cujos recursos são destinados integralmente à causa. A FIAPAN e todos os demais grupos que se organizaram nos últimos anos em prol da causa de beatificação e canonização do Padre Mateus de Pinhal seguem com o bonito trabalho de fazer com que a vida missionária do servo de Deus alcance um número cada vez maior de corações. Por ocasião do Conselho Geral Plenário da Congregação dos Assuncionistas em Espírito Santo do Pinhal, em junho de 2016, o provincial do Brasil, Padre Luiz Gonzaga da Silva, assumiu a responsabilidade de dar início ao processo de beatificação do Padre Mateus. Esta decisão ganhou grande impulso e contou com a solicitude pastoral do então bispo diocesano de São João da Boa Vista, Dom Antônio Emídio Vilar. Com a nomeação do postulador italiano Dr. Paulo Villota, os trabalhos foram se desenvolvendo e atualmente acompanhados por Dom José Carlos Brandão Cabral, atual bispo de São João da Boa Vista, seguem em curso em fase diocesana. Por ocasião da celebração do 50º da morte do servo de Deus, o Padre Mateus de Pinhal, foi convidado Dom Antônio Roberto Cavuto, bispo diocesano emérito de Itapipoca e pinhalense de nascimento. Este bispo, que conheceu o Padre Mateus e com ele pôde estabelecer alguns contatos durante suas férias em diversas ocasiões em sua cidade natal. A causa do Padre Mateus para a nossa província significa um tempo de graça, onde nós vamos imbuindo desse espírito de santidade para construir o reino de Deus e a sua justiça. Ainda significa um fortalecimento daqueles que buscam a vocação para servir ao Senhor por meio de uma entrega aos irmãos, como fez o Padre Mateus. É um tempo bonito, um tempo de graça que estamos vivendo, e que sirva realmente para nos enriquecer e viver de acordo com aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, a exemplo do Padre Mateus. No dia 15 de abril, celebramos 50 anos da Páscoa do nosso querido Padre Mateus. Em 1973, Espírito Santo do Pinhal viu grande multidão em seu funeral, indo da matriz até o cemitério assuncionista. Em fevereiro de 2019, eu, então como bispo aí da diocese, tive a graça de acompanhar o início de seu processo de beatificação e canonização. Hoje, como bispo de Rio Preto, soube que o Padre Mateus viveu aqui parte de sua vida como formador no seminário, pastor zeloso dos fiéis. O fato dele morrer com fama de santidade, exemplo de humildade e de caridade, com relatos de graças alcançadas por sua intercessão, motivou o início de seu processo de beatificação. Com a aprovação da Santa Sé, ele recebeu o título de servo de Deus e criamos o Tribunal Eclesiástico para iniciar o seu processo a 7 de dezembro de 2019. Rezo para que em breve o Padre Mateus seja declarado venerável, beato e santo. A nossa igreja diocesana vive um momento muito rico, muito expressivo, há muito tempo. Desde o bem-aventurado Padre Donizete de Tambaú, o qual foi o precursor, digamos assim, de outros que vieram intensamente e viveram intensamente o seguimento a Jesus Cristo de forma radical, heróica, e que por isso estão em processo de beatificação em vista de futuras canonizações. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, promulgou em 25 de janeiro de 1983 a Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister, na qual define o processo
nas igrejas particulares em vista da beatificação e da canonização dos servos e servas de Deus. No entanto, antes desse processo, o povo de Deus já foi canonizando, digamos assim, essa ou aquela figura que lhes foram tão cara para esse povo, devido à sua vida marcada pela caridade, abnegação e, em muitos casos, acompanhada até de sinais extraordinários. A Igreja apenas irá ratificar aquilo que para o nosso povo está bem claro. Embora eu não tenha tido uma convivência com o Padre Mateus, mas todas as férias que eu ia passar com a minha família em Pinhal, já como frade capuchinho, eu sempre encontrava o Padre Mateus. A gente conversava um pouco, ele sempre alegre, sempre muito simpático, muito acolhedor. E eu ouvia muitos comentários sobre ele, da sua bondade, da sua alegria, percorrendo as ruas da cidade, cumprimentando todas as pessoas, dando seu testemunho de um pastor que realmente amava o seu povo. Então, tenho para mim que Padre Mateus deixou e deixa para todos nós o seu legado de um homem de Deus que só mostrou Jesus em sua vida, em suas palavras, em suas ações. Então, para mim também é uma alegria esse poder tê-lo conhecido, mesmo pouco, mas esse pouco é o suficiente para dizer que é um santo homem e que esperamos que a Igreja assim o reconheça, para a nossa alegria e para o bem de toda a Igreja. Agora que vai ser concluído todo o trabalho que já começou alguns anos atrás de pesquisar, recolher todo o material documental, vai ser impresso segundo uma própria metodologia, vai ser analisado também de alguns peritos históricos que foram nomeados pelo senhor bispo na época, como também a conclusão muito importante do Tribunal Diocesano, que entrevistou muitos testemunhos que conheceram, que sentiram falar do Padre Mateus. Todo esse trabalho é chamado inquérito diocesano, na própria fase diocesana. Fechado todo esse trabalho, concluído também a nível jurídico, vamos a levar em Roma toda essa documentação, que seriam as atas do inquérito. Depois vai ser apresentado e vai começar um caminho da fase romana, como falei, que seria um caminho no início jurídico. O Dicastero das Causas dos Santos vai analisar primariamente o trabalho jurídico, se na fase diocesana, no nível diocesano, foram rispettate todas as normas do Dicastero da Causa dos Santos, sobre as causas. Eu acredito que a espinha dorsal, né, do processo de beatificação do Padre Mateus, com certeza é a montagem do fundo de acervo, né, que foi um trabalho, não foi, né, porque um acervo documental ele é construído durante a existência dele, né, nunca se esgota a produção de um acervo documental. Mas para esse fim, ele tem um momento da sua finalização, vamos dizer assim. E é um trabalho que nós começamos a pensar em 2017, né, 2 anos antes da abertura do processo, a procurar documentos, a pensar como que esse processo de organização da documentação em torno da vida, da obra, do pensamento, né, de algum bilhete, algum vestígio que nós pudéssemos encontrar relacionado à existência do Padre Mateus enquanto ele esteve vivo, que tivesse relevância para poder
ser o fundamento da abertura e da continuidade desse processo. Então, o que parece um trabalho frio e técnico, né, de montagem de um arquivo, se transforma e se transformou numa longa viagem de 6 anos acompanhando o percurso da vida e da obra do Padre Mateus. E só aí a gente consegue ver o quanto também nos recebemos uma graça. Com a figura emergente e brilhante do servo de Deus, o Padre Mateus, encontra-se também uma comunidade assuncionista, uma geração holandesa que deu a sua vida para a evangelização em nosso país. Homens corajosos, destemidos, humildes, que apostaram toda a sua vida pela vinda do reino de Deus. Por isso a causa continua. Nós seguiremos apoiando e conhecendo, aprofundando a vida e a missão deste servo, este homem que cada vez produz encantamento e atração. O Padre Mateus se mostrou uma pessoa generosa, prestativa, solícita, muito atenciosa e carinhosa com os mais pequenos e simples. Nas palavras de Dom Antônio Vilar, Deus visitou o seu povo através do seu servo. Existem razões teológicas a serem aprofundadas. Existem consequências pastorais a serem auridas deste processo de beatificação. No fundo, ele tem a sua finalidade de despertar em nós uma resposta toda singular também à nossa vocação batismal. O Padre Mateus pode entusiasmar e fazer valer a vocação de cada um de nós. Sigamos juntos, da fase diocesana à fase romana, e um dia vamos poder nos dirigir ao servo de Deus nos altares da Igreja. Tudo que nós fizemos para alcançar os nossos objetivos contou com a sua solicitude, no momento certo, da maneira correta. E precisamos continuar contando com você, para que esta história continue. Nós vamos avançando, nós vamos crescendo juntos com esta causa, mas deixando sobretudo que a fé inspiradora deste servo de Deus seja para nós um grande incentivo, uma grande luz, apontando um horizonte bonito e infinito, sobretudo para as novas gerações que precisam de testemunhas credíveis nos caminhos do Evangelho. O nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento, aquele abraço, estamos juntos. Sigamos juntos, como amigos e devotos do Padre Mateus, que unido ao Pai, passou pelo mundo fazendo o bem. Ó Deus de amor e ternura, vós nos destes o Padre Mateus, pastor acolhedor, alegre e zeloso, sempre pronto a fazer o bem a todos, em especial aos mais pobres e sofridos. Dai-me a graça de imitá-lo em suas virtudes, para que eu também possa colaborar na construção do vosso reino. Se for para a vossa glória e o bem da Igreja, suplico-vos que ele seja elevado às honras dos altares. Confiando em sua intercessão, peço-vos a graça de que necessito. Atendei-me por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.